Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para prestar o culto que as nossas almas devem ao nosso Deus. Então vamos nos levantar e cantar o hino de número 7, o fiel pastor, dando início assim ao nosso culto de hoje. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos os pares. Efésios 4, de 17 a 24. Leiamos então. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Vestido de quando a prata passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Sai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Os irmãos podem sentar. O pastor Waldenberg hoje está em Tupã, a nossa congregação. Hoje está elegendo presbíteros e diáconos. Então o pastor Waldenberg foi lá para presidir a assembleia e logo em seguida dar a posse aos novos presbíteros e diáconos que forem eleitos na nossa congregação. Convido o seu Josias para fazer uma oração para a gente, entregando o nosso culto ao Senhor e dedicando todos os atos que faremos aqui hoje. Pode ser. Solta-nos na terra, Senhor, e queremos fazer aquilo que for da tua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, no dia de hoje, para que tudo que fizermos aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Agradecemos tudo isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Isso. Digo-lhe ao Senhor da nossa honra, da nossa glória e do nosso louvor. Nós vamos ter agora o nosso momento de louvor. A Laura vai nos conduzir em cânticos.
Convido os que puderem para se colocar em pé, para juntos cantarmos louvores ao nosso Deus. O primeiro cântico que nós vamos cantar neste momento fala sobre a nossa grande esperança da volta de Cristo. Como será bom o momento em que estaremos face a face com o Senhor, contemplaremos toda a sua glória e poderemos render o louvor que Ele realmente merece, porque vamos estar restaurados, finalmente, o dia da vitória. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sobre um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como um rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá o Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, será realidade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar, Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não haverá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá o Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, será realidade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar, Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, será realidade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar, Ele enxugará. Que essa seja a esperança no seu coração, que isso possa te alegrar nos momentos difíceis, que isso possa te dar força na tribulação. E enquanto o nosso Senhor não retorne, nós não nos encontramos face a face com Ele, nós temos uma missão. E essa missão, faz parte dela, conhecer mais o Senhor. Como que nós vamos refletir a sua glória se nós não a conhecemos? Como que nós vamos falar da sua graça se nós não a entendemos? Então, que esse seja um momento de pedir ao Senhor sabedoria para que nós possamos cada vez mais mergulhar na essência do Senhor e compreender o que Ele é para nós. Ouvindo a voz, as batidas do teu coração.
última música deste momento de cânticos fala sobre falar com Deus, mesmo que às vezes a gente não saiba direito como, ou às vezes nós nos sentimos indignos da presença do Senhor. Mas quando é de coração, quando realmente a nossa alma, o nosso espírito estão voltados para o Senhor, Ele entende e Ele nos ajuda a falar com Ele, a orar, a aprender da Tua palavra. O que Ele quer é um coração rendido, um coração entregue às mãos dEle. É de coração. Como descrever? O nosso pastor está em viagem para Tupã. E na ausência, ele convida o nosso ministro de expansão, o pastor José Carlos, que é quem vai nos trazer a mensagem de hoje. Ele vai fazer primeiro o momento missionário e logo em seguida nos trará a mensagem. Vamos fazer uma oração preparando os nossos corações para ouvir a palavra que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia que o Senhor está nos dando. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença entre nós.
Te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja aqui trabalhando os nossos corações, nos preparando agora para ouvir a Tua palavra. Prepara o coração do pastor José Carlos para trazer a Tua mensagem e os nossos para ouvir o que Tu tens reservado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz. Hoje à noite nós teremos o nosso culto de missões, né? Estará conosco o pastor Onésimo. O tema do nosso culto, volta um pouquinho, será instruindo e realizando a missão. Eu coloquei ali a foto dele. Agora sim. Coloquei ali a foto dele, está ele e a sua esposa Mariana. Eles já estão aqui em São José dos Campos, chegaram ontem, e está na casa do presbítero Vantuil. Convidar a dona Eva para orar pelo pastor Onésimo, pela vida dele, da vida da Mariana, e pelo culto que nós teremos de missões à noite. Pode orar aí mesmo. Nosso Deus e Pai, eu agradeço por estar agora. Também, ó Pai, quero interceder em favor do pastor Onésimo, sua esposa Mariana, que estão aqui conosco hoje, que seja cumprida a tua vontade na palavra dele, Senhor, para todos nós. Ó Pai, agora pelo culto da manhã também, quero interceder em favor do José Carlos, que o Senhor esteja dirigindo ele, trazendo a tua mensagem para nós. Que seja de edificação e de advertência de tudo que o Senhor tem para nós. Eu peço a graça em nome de Jesus. Quero convidá-las a o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. E nós vamos ler do verso 25 até o versículo 32. Efésios 4. O presbítero Milton leu do 17 ao 24. E vamos ler agora do 25 a 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isto, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito no nosso meio, pela salvação em Cristo Jesus, por esse dia que nós estamos aqui na casa do Senhor, podendo louvá-lo, podendo bendizer o seu nome, sabendo que o Senhor se faz presente no nosso meio. Agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra que foi lida aqui nesta manhã. Que os nossos corações, que as nossas mentes estejam atentas para perceber e entender aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Queremos servi-lo melhor a cada dia, por isso nós buscamos a Tua presença, por isso nós buscamos a Tua palavra, para conhecermos melhor ao Senhor, para entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala conosco agora, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele escreve aos Efésios para uma igreja que ele conhecia, uma igreja que ele plantou, e ele passa algumas mensagens visando atender a necessidade do povo de Cristo na cidade de Éfeso. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele trabalha a questão da doutrina para a igreja. Dos capítulos de 4 até o capítulo 6, ele trata da questão da prática desta doutrina na igreja, na vida cristã. O texto que o presbítero
leu nesta manhã, no capítulo 4, 17 ao 24, nós temos que entender algumas coisas que estão ali antes da gente passar para o texto que nós vamos estar realmente falando nesta manhã. Então nós temos que perceber que nesse texto que foi lido, o que o apóstolo Paulo está dizendo que se requer do cristão, não é somente que ele se arrependa e abandona o pecado. O arrependimento verdadeiro nos leva a nos despojarmos do velho homem e parar de praticar as coisas erradas. Então ele trata nesse capítulo 17 até o 24 dessa mudança, mas essa mudança também exige que nós tenhamos um comportamento novo e diferente. Então ele fala para a igreja que aqueles atos errados que ela tinha praticado até antes de conhecer a Cristo deveriam ser removidos, e esses atos, uma vez removidos, deveriam ser substituídos por atos bons que agradem ao nosso Deus. Lembrando da cidade de Éfeso, é uma cidade que tinha um grande templo, dedicado à deusa Diana. As pessoas que se converteram naquela cidade vinham de uma vida de adoração aos ídolos. Então ele trabalha essa mudança de vida para aquele povo que necessitava entender o que é verdadeiramente a vida cristã. Já nos versículos de 25 a 32, Paulo propõe realmente essa mudança na vida destes cristãos, mostrando que esse novo comportamento será a base para os relacionamentos dentro do corpo de Cristo. Então, esse novo relacionamento, iniciado em Cristo Jesus, seguindo as suas orientações, será a base da comunhão na igreja. Este ano é o ano de comunhão aqui na igreja. Então, nós temos que entender, para nós termos comunhão uns com os outros, nós temos que seguir alguns preceitos, algumas orientações que a palavra de Deus nos dá. Portanto, nós podemos perceber que há contrastes nítidos entre a antiga maneira de viver e a nova maneira de viver. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos desabituar dos hábitos antigos. Nós temos que entender que quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus como Salvador, a nossa vida foi transformada? Foi, mas aqueles hábitos da velha vida continuam na nossa vida. Nós temos que ir deixando estes hábitos de lado dia após dia, abandonando. Então Paulo, olhando para os crentes da cidade de Éfeso, ele percebeu isso. Ele percebeu que aquela forma de viver que eles tinham anteriormente ainda influenciava a maneira de viver deles naquele momento. Aí ele dá essas orientações para que eles, a partir desse momento, observassem isso e se esforçassem para mudar dia após dia. E é a mesma coisa para conosco hoje. Nós nos convertemos, nós hoje estamos servindo ao Senhor, mas nós lutamos com muitas coisas na nossa vida que atrapalham a nossa caminhada cristã, que atrapalham o nosso crescimento na fé, e nós temos que entender como enfrentar e como lutar contra isso. Então eu quero falar com os irmãos nesta manhã sobre a dinâmica bíblica da mudança. O primeiro passo dessa dinâmica bíblica da mudança mostra que nós devemos estar atento para com a questão da honestidade. Então o primeiro passo está aí, você está vendo, seja honesto. O versículo 25, que aborda isso, ele diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então a ideia aqui é o seguinte, ao invés de mentir, nós devemos falar a verdade. Nós temos que entender que a mentira, ela não condiz mais com a vida daquele que nasceu de novo, daquele que foi transformado, daquele que é servo do Senhor. É triste hoje. Eu trabalhei no comércio há algum tempo da minha vida, e é triste poder falar com os irmãos que tem muitas pessoas que se dizem cristãs que não são verdadeiramente cristãs, porque mentem descaradamente, apresentam documentos que dizem uma coisa que na realidade não é a realidade dela, vive de uma forma que o nome de Cristo não é engrandecido na sua vida, tem uma aparência, mas não tem a prática. Então, falar a verdade com o nosso próximo
é a atitude que se espera de alguém que se tornou filho ou filha de Deus. Nós não deveríamos nos preocupar se aquilo que o nosso irmão está dizendo, nosso irmão em Cristo está dizendo, se aquilo é mentira. Falou, está dito. É a palavra dele, eu confio na palavra dele, eu sei quem ele é e eu creio no que ele está falando. Eu aceito. O cristão deve rejeitar todas as formas de falsidade, falsas doutrinas, falsas práticas religiosas, falsidades no negócio, falsidade na vida particular. Hoje em dia tem muita gente que é conhecida não pelo que ela é, mas pelo que ela fala. Ela diz ser cristã, as pessoas olham para ela e falam, não é. Eu já escutei a pessoa dizendo assim para mim, olha, ser cristão igual fulano é, eu prefiro ser do jeito que eu sou. Eu fiquei com a vergonha que vocês não queriam nem saber. Porque ele comparou uma pessoa, olhou para uma pessoa e disse que não queria ser daquele jeito. E nós temos muitos exemplos na história de pessoas que ouviram a mensagem de salvação, ouviram falar de Cristo Jesus, e quando olharam para o comportamento dos cristãos, falaram, não, a mensagem é excelente, mas a forma de viver não reflete esta mensagem. Nosso dever é falar a verdade e cumprir a nossa palavra. Interessante que em Marcos capítulo 5, versículo 37, o Senhor Jesus diz que nós devemos cumprir a nossa palavra, que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Infelizmente isso não está acontecendo. Paulo, olhando para a igreja de Éfeso, percebeu que eles deveriam ter essa mudança, deixar a mentira e falar a verdade, para que as pessoas daquela cidade evidenciassem a mudança que houve, que ocorreu na vida deles e crescem na pregação do Evangelho através da boca deles. Tem muita gente que quer pregar o Evangelho e não consegue pregar o Evangelho e depois fica desesperado. Eu não sei por que eu não consigo pregar o Evangelho, mas você primeiro se despojou da mentira. Você teve uma vida transformada, porque quando você tem uma vida transformada, você não tem dificuldade para caminhar na vida cristã. Se você está tendo essa dificuldade, é porque essa mudança não ocorreu como deveria ocorrer. Nós devemos ser honestos, porque nós nascemos de novo, nós não somos mais as mesmas pessoas, e as pessoas que estão à nossa volta estão olhando para a nossa vida, estão medindo os nossos passos, estão atentos às nossas palavras, estão atentos à nossa maneira de viver e ficam buscando uma maneira de pegar a gente. Pegar pelo que nós falamos, pegar pelas nossas atitudes, pegar no sentido de falar, não falei que fulano não era isso que vocês tanto diziam? Denegrir o seu nome, o meu nome e o nome da igreja. Então nós temos que estar atentos, porque isso ocorreu na cidade de Éfeso e isso ocorre hoje na nossa cidade, no meio do nosso povo, que muitas das vezes ficam falando um do outro, um de uma igreja falando do outro de outra igreja, e estão se esquecendo que estão falando contra pessoas que se dizem cristãs. Deixem elas para lá. Se são cristãos ou não, não é nosso problema. Nosso problema é viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que está escrito. O segundo passo dessa dinâmica bíblica da mudança, nós vemos no versículo 26 até o versículo 27. Ele diz assim, ó, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O segundo passo, então, é mantenha-se atualizado. Os cristãos agora aqui na cidade de Éfeso são encorajados a evitar o pecado da ira. Por que ele faz isso? Porque a ira, ela evidencia que o homem está concentrado em si mesmo, que o foco da sua vida é em si mesmo. O foco é se defender, o foco é manter-se no controle da situação, o foco é achar-se melhor. Quando o nosso foco é esse, não é Cristo Jesus, qualquer coisa nos irrita, qualquer coisa atrapalha a nossa comunhão, qualquer coisa nos leva a perder a calma, perder a paz e a ficar irado. Então Paulo reconheceu que isso ocorria na igreja de Éfeso e ele dá a essa igreja a orientação
Tire o foco de você mesmo, porque se você manter o foco em si mesmo, você deixa de confiar na soberania de Deus para guiar a sua vida. Olha a igreja, é isso que Paulo está dizendo. Preste atenção em Cristo Jesus. Quem é Jesus? O autor e o consumador do quê? Da nossa fé, da nossa salvação. Os nossos olhos têm que estar fitos nele e não em nós mesmos. Quando nós tiramos os olhos de Cristo e olhamos para nós mesmos, nós vamos arrumar encrenca até com a sombra. Você vai andar na rua, vai tropeçar e vai brigar com a sombra. Por que você me deu rasteira? Está querendo me derrubar? Por quê? Porque o seu olhar não está fixo naquilo que deveria estar. No versículo 26, nós lemos assim, ó: irai-vos e não pequeis. Se a pessoa irou, se ela teve aquele rompante de se explodir, se ela ficou vermelha, igual o lápis lá, o bichinho quebrando o lápis, se ela ficou vermelha, ou seja, já pecou. Aí você vai falar assim, mas pastor, existe um jeito de irar e não pecar? Existe. Mas o texto aqui continua dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você ficar irado e for dormir irado, se deixar para resolver essa ira no outro dia, você já deu lugar para o diabo. Sabe por quê? Porque ele vai te apurrinhar, ele vai ficar falando no seu ouvido, aquilo vai ficar remoendo e as coisas vão crescendo. O mal em si vai crescendo. Quando chegar no outro dia, aí as coisas já estão maior. Então a orientação é, resolva o problema no mesmo dia. Não deixe para o outro dia. E quando é que a ira é justa? Ela é justa somente quando despertada por uma transgressão específica da palavra de Deus, e ela só permanece justa se for conduzida por um espírito compassivo. Ela é justa quando o foco não está voltado para nós mesmos. Quando o foco não é o eu. Não é a ofensa que eu recebi. Quando o foco está fora, aí ela é justa. Lembra de Jesus no templo? Jesus, o texto diz que Jesus lá ficou irado. Mas ele não ficou irado contra as pessoas. Era contra o que estava acontecendo. Fazendo da casa de Deus uma casa de negócio. E Deus fica irado? Fica. Mas Deus, na sua ira, ele continua santo. Ele não peca. Cuidado com a sua ira. Se você não continuar santo e pecar, então você deve se livrar disso. E Paulo dá a receita aqui de como fazer isso. Você tem que ficar atualizado. Então, não deixe para resolver amanhã os problemas que vocês tiveram hoje com relação à ira. Então, a expressão não se põe o sol sobre a vossa ira significa que os nossos relacionamentos devem estar sempre em harmonia, sempre atualizados. Chega no final do dia ou no final da noite, antes de dormir, faça um balanço do seu dia. Eu fiquei irado aqui e ali. Resolva. Não deixe aquilo fermentar e ir para o outro dia. Terceiro passo dessa dinâmica da mudança é ataque o problema e não a pessoa. Nós temos aí o versículo 28 até o versículo 30, para nós entendermos o que isso quer dizer. Diz assim a palavra de Deus no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Observa que no versículo 28 e no versículo 29, nós temos duas coisas acontecendo. No versículo 28, nós temos ações. Então ele fala, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Então ele está trabalhando aqui ações. E no versículo 29, ele está trabalhando palavras torpe
O que é palavra torpe, pastor? É toda palavra que chegar no seu ouvido com um som ruim. Aquilo que não soou bem no seu ouvido, tá? Traz uma conotação torpe. Fica mais fácil de você entender assim, para entender esse processo aqui de mudança. Então, toda palavra que desagradou o seu ouvido, porque tem alguma conotação pejorativa por trás dela, que você sabe que não é uma palavra que edifica, palavra torpe. Tá? Então, ele está trabalhando aqui ações e palavras. Ações e palavras demonstram mudança na nossa vida. Aquilo que você faz e aquilo que você faz demonstra quem você é. Não adianta você tentar aparentar uma coisa que você não é. As pessoas conseguem ler o que você é pelo que você faz e pelo que você fala. Às vezes nós falamos uma coisa e fazemos outra coisa. Então as pessoas leem que o meu agir não está condizendo com o meu falar. Logo, o que eu estou falando não é verdade. Percebeu? Então tá bom. Então nós temos que entender que a pessoa que se converte a Cristo, ela tem que abandonar qualquer prática desonesta e trabalhar honestamente. O que tem de cristão hoje em dia que não faz isso no seu trabalho, eu conheço empresários que dizem assim, não, se é cristão, se é crente, eu não quero contratar. Devia ser o contrário. Se é cristão, eu quero dar opção para os cristãos. Mas por que eles estão fazendo isso hoje? Por causa do mau testemunho. Então a situação chegou num ponto atual hoje que nós estamos sendo deixados para segundo plano por causa de uma maioria que se diz cristão que não pratica aquilo que a palavra de Deus diz. Nesse mesmo livro, nessa mesma carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de 5 até o versículo 8, Paulo orienta com relação ao trabalho do cristão. Como é que o cristão tem que se portar com relação ao trabalho? Ele diz assim, ó, quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Como é que você vai obedecer o seu patrão? Como que você obedece a Cristo? Está aqui. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Por que você vai se submeter ao seu patrão, obedecer ele dessa forma? Porque você é servo de Cristo. Versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Você não está olhando para ele como pessoa. Você está com os olhos fixos em Cristo. Por causa disso, você se submete à autoridade dele no trabalho. Versículo 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, escravo, quer seja livre. Então, nós temos que entender que nós temos um padrão de conduta muito elevado para seguirmos. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos e com o que nós fazemos. Nós temos que olhar para as pessoas como elas sendo superiores a nós. Nós temos que nos submeter à autoridade das pessoas, porque se ela é uma autoridade, ela foi constituída por Deus, quer seja dentro da igreja, quer seja fora da igreja. Nós temos dificuldades com a autoridade. Nós temos dificuldade em obedecer, em nos colocarmos abaixo, em nos sujeitar a qualquer tipo de autoridade. Isso começa dentro da nossa casa. Os filhos têm dificuldade de submeter a autoridade dos pais. Eles demonstram isso como? Sendo desobedientes. Quando o pai e a mãe dizem para fazer uma coisa, não fazem, fazem birra. Isso demonstra a natureza do coração humano, que é pecador desde a sua meninice. Então o nosso coração, o nosso intento não é fazer as coisas boas, não é agradar a Deus, pelo contrário, é agradar a nós mesmos, é satisfazer as nossas vontades, é estar sempre por cima, querendo ser melhor em todas as coisas. E nós temos que entender que tudo isso tem que estar sujeito à vontade de Deus e à palavra de Deus. Nós temos que negar a nós mesmos dia após dia, pegar a nossa cruz, pegar as nossas dificuldades, os nossos problemas e continuar na caminhada, sabendo que Cristo é por nós.
sabendo que tudo aquilo que nos acontece é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento na caminhada cristã. Porque nós dependemos do Senhor Jesus em todos os momentos para guiar e conduzir a nossa vida. O desafio é ganhar a vida por meios honestos e também ajudar aos necessitados. No versículo 29, nós vemos lá que não deve sair da nossa boca essas palavras ruins, palavras com conotações negativas, pejorativas. E nós temos que perceber que existem algumas pessoas que se dizem cristãs e que vivem rodeado de pessoas que contam piadas que não condiz com uma pessoa cristã, e ela escuta aquilo e ri daquilo. E aí você pergunta, mas por que você riu daquela piada? Por que você participou daquilo? Não, é que eu faço isso por causa da amizade com a pessoa, porque eu quero conquistar a amizade dela para depois ganhá-la para Cristo. Olha, você não precisa fazer isso. Quando eu trabalhava na Jô Calçados, tinha uma rodinha, e eu chegava nessa rodinha, eles estavam contando piada, sabe o que eles faziam? Paravam de contar piada. Porque eu cheguei, falei, não, pode continuar com sua piada, não vou escutar não. Isso deveria ser natural na nossa vida. As pessoas reconhecendo quem você é, elas mudarem a atitude delas porque está próximo de você e sabe que determinadas coisas você não faz porque você é cristão, você não participa, isso deveria ser natural. Agora, se envolver, participar disso, com a desculpa de evangelizar, você acha que Deus precisa disso? Você acha que essa é a maneira que o Senhor usa para salvar alguém? Piadas infames, palavras torpes? Não é por aí. Ele não precisa disso. Isso não é evangelismo. A recomendação clara e simples é controlarmos a nossa língua, falando palavras boas que edificam. É difícil controlar a língua. Tiago trata disso na sua carta. Né? Que a língua, ela é um órgão, um pequeno órgão da nossa boca, mas que pode colocar tudo a perder. Ela pode matar, pode destruir. E se nós não tivermos a noção disso, nós não vamos dar realmente a importância do seu controle. No versículo 30, nós lemos lá, não entristeçais o Espírito de Deus. Como é que você acha que nós entristecemos o Espírito de Deus? Já parou para pensar nisso? O texto aí responde, ó. Nós entristecemos o Espírito de Deus quando nós mentimos, quando nós ficamos irados, quando o foco está em nós mesmos, quando furtamos, quando falamos palavras que não edificam. Aí nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Então, quando Paulo diz ali, não entristeçais o Espírito Santo, para o qual foste selados para o dia da redenção, não faça essas coisas conscientemente. Você já nasceu de novo, você é uma nova criatura. Observe o seu proceder. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus habita em você e que o seu agir e o seu falar no dia a dia vai entristecer ou não o Espírito Santo de Deus. Estamos falando aí do terceiro passo, ataque o problema e não a pessoa. Qual que é o problema? O problema é a mentira, a ira, o furto e as palavras torpes. O que fazer? Ele diz, trabalhe e acuda ao necessitado. Use palavras que edifiquem, de acordo com a necessidade. Transmita graça aos ouvintes. Fazendo isto, você não entristece o Espírito Santo. É uma receita de um bolo. E se nós seguirmos, nós vamos louvar e bendizer ao Senhor e não entristecer o Espírito Santo. Quarto e último passo dessa mudança bíblica é agir e não reagir. Então nós temos aí o versículo 31 e o versículo 32. Versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A ideia do versículo 31 é a mesma do versículo 22. Diz assim, no sentido quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompem segundo as concupiscências do engano. Então, quando ele diz lá, longe de vós, ele está dizendo, deixe disso.
Despoja-se da amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, toda malícia. Deixe isso de lado. No versículo 32, é a mesma ideia do versículo 23 e 24. O versículo 23 e 24 diz: E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então a ideia aqui é o seguinte: deixe de lado qualquer ato que não seja bom. Deixe de lado esses atos que não são bons e faça o quê? Se revista, se renove de coisas que são boas, de coisas que vão agradar a Deus, de coisas que vão edificar na sua vida, para que você permaneça firme na caminhada. Se nós seguirmos esta orientação, despojarmos daquilo que não presta e renovar e revestir, nós vamos estar agindo e não reagindo. Hoje em dia, na maioria das vezes, nós reagimos, nós não agimos mais. Estamos acostumados com a cultura do nosso tempo, estamos acostumados a lidar com as pessoas. Você sabe como lidar com determinadas pessoas, você sabe o que você não pode fazer com determinadas pessoas, porque se você fizer aquilo, você já sabe a reação que ela vai ter. Só que isso não é normal não, viu? Isto é anormal. Porque quando nós agimos dessa maneira, nós estamos lidando com a pessoa na carnalidade dela. Esse tipo de pessoa precisa ser confrontado para entender o que a palavra de Deus diz e não reagir a toda e qualquer provocação. Porque se nós, que somos pessoas, conseguimos perceber a realidade na vida das outras pessoas e lidarmos com ela daquele jeito, você acha que o inimigo das nossas almas não sabe, não? Você acha que ele não sabe aonde pisar, aonde apertar? Será que ele não sabe qual a reação que determinadas pessoas vão ter se caso aconteça determinadas coisas com elas? Ele sabe. E ele usa isso contra a pessoa. Então nós temos que entender que nós temos que deixar de lado essas coisas da nossa velha vida e assumirmos de vez um compromisso com a nossa nova vida, com a nossa nova natureza e andarmos em conformidade com a palavra de Deus. Firmarmos um compromisso com o Senhor e mantermos realmente a ideia fixa no alvo. Qual é o alvo? O alvo é agradar o seu coração, fazer as suas vontades? Ou o alvo é agradar e glorificar o nome do Senhor? Devemos abandonar as obras da carne e agirmos de modo benigno, compassivo, perdoador para com todos. Meus irmãos, temos que perdoar como Cristo nos perdoou e não reagir baseado na nossa natureza carnal. O verdadeiro cristão age com compaixão e perdão. Como você tem agido? Como você tem lidado nos seus relacionamentos com relação ao ensinamento bíblico? Você tem demonstrado compaixão? Você tem perdoado da forma com que Cristo nos ensinou? Ou você tem ido dormir com ira, amargura, cólera no seu coração? Você tem alimentado a sua alma com a palavra de Deus? Ou você tem envenenado a sua alma com estas coisas que não procedem de Deus, mas procedem da sua natureza humana, pecadora, que deveria estar submetida a Cristo Jesus, sendo crucificada dia após dia? Analise a si mesmo. Para concluir, Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu acho muito interessante esse versículo 1 aqui. Paulo trabalha a ideia aí de imitar o pai. É interessante você observar isso na vida das crianças, né? Geralmente as crianças imitam o caminho do pai, imitam como o pai está agindo, como ele está fazendo. E a ideia aqui não é essa de imitar precisamente o que Deus está fazendo, mas é a ideia de obedecer
as suas orientações, se submeter à sua palavra e andar em amor, em obediência àquilo que a palavra de Deus nos diz. Aí vem uma pergunta: você está disposto a viver desta maneira? Você está disposto ou disposta a ter essa mudança na sua vida? Em algum momento, enquanto você ouvia essa palavra, você se percebeu que algo dessa natureza acontece com você, ou que você age ou reage da forma com que fica evidenciado a sua natureza pecaminosa ou carnal? Caso sim, caso não, observe o que nós estamos falando. Nós estamos falando da mudança bíblica. E nós temos que demonstrar essa mudança no nosso dia a dia. Então nós falamos que essa mudança é evidenciada através da honestidade. Então, primeiro, seja honesto. Segundo, mantenha-se atualizado. Terceiro, ataque o problema e não a pessoa. Geralmente nós atacamos as pessoas e não o problema. Nós não lidamos com o problema verdadeiro. E aquilo continua fermentando e amargurando a nossa vida e interrompendo os nossos relacionamentos. E quarto, haja e não reage. Analise a sua vida. Veja se você está reagindo. Muitas vezes no meu dia a dia eu percebo que eu reajo às situações. Eu percebo que isso aqui precisa ser verdadeiro na minha vida. Percebo também que às vezes eu me deixo dominar pela ira. Percebo que eu preciso aplicar essa palavra na minha vida. Entender que o Senhor Jesus, Ele é Senhor da minha vida. Entender que Ele já pagou o preço pelos meus pecados, que eu não preciso mais me sujeitar a isso. Entender que eu preciso confiar mais no Senhor, a ponto de deixar a ira passar. Quando ela vier, eu entender quem eu sou e deixar isso de lado. Entender que a vingança, a retribuição pertence ao Senhor e não a mim. Isso acontece na sua vida? Então, peça forças ao Senhor para viver de maneira digna da vocação para o qual você foi chamado. É o que o apóstolo Paulo começa lá no capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: rogo, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Nós precisamos andar de modo digno da nossa vocação. Se queremos ter comunhão, se queremos realmente chegar no final do ano e fazermos um levantamento de como foi esse ano, nós precisamos seguir essas orientações aqui. Tirar o foco de nós mesmos e colocar o foco no Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Louvamos ao Senhor pela Tua palavra, que é realmente viva e eficaz, que penetra realmente, Senhor, até o ponto de fazer a separação entre juntas e medulas, ó Pai. De separar, Senhor, de discernir realmente a nossa alma do nosso corpo. Nos leva a entender que, mesmo tendo nascidos de novo, nós somos pecadores, que nós temos duas naturezas, uma natureza nova, nascida de Ti, do Teu Espírito Santo, e aquela antiga natureza que luta contra essa nova natureza, querendo que nós façamos a Sua vontade, queremos que nós venhamos a agir no nosso dia a dia, para que os nossos desejos sejam satisfeitos em toda e qualquer situação, nos mostrando que nós temos razão, que tem que ser do nosso jeito, enquanto que a Tua palavra diz que isso não é verdade. Que nós devemos nos submeter, que nós devemos entender que verdadeiramente o Senhor nos transformou e que a nova natureza que nós possuímos agora é quem deve controlar, dirigir a nossa vida, e isso nos leva a nos submeter, a nos obedecer aquilo que a Tua palavra diz, a entender que as pessoas podem falar, Senhor, de Ti, e aquilo que sair, Senhor, dos Seus lábios, das Suas bocas, que forem da Tua palavra, que venha a edificar a nossa vida, Senhor. Nós temos que entender que o Senhor está falando conosco, e nós temos que nos submeter à Tua palavra, à Tua autoridade, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, reconhecendo que necessitamos do Senhor, que sem Ti nós não somos nada. Perdoa-nos, ó Pai,
porque temos nos deixado levar pela nossa natureza carnal. E isso tem nos afastado do Senhor. Isso tem feito com que as nossas orações não sejam respondidas. Isso tem feito, Senhor, com que os nossos pecados venham se sobrepujar, Senhor, as coisas boas que o Senhor tem preparado para nós dia após dia. Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração e nos leve realmente a nos submeter à Tua palavra, como deve ser no nosso dia a dia. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Já caminhamos para o final do nosso culto. Então, convido os irmãos a se levantarem para juntos cantarmos o hino 395, Nome Precioso. E lembrando a todos que logo após o culto nós teremos a nossa escola dominical. Né? Temos classes adequadas a todas as idades, assim, todos estão convidados a ficar e participar de uma das classes. Logo após o cântico, o pastor José Carlos impetrará a bênção, encerrando o nosso culto. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a não ter alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Como Pai agora temos, por Jesus real perdão. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, que nesse dia o Senhor venha realmente falar ao teu coração em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consoladoras comunhão de Cristo, as consoladoras comunhão do Espírito Santo de Deus, estejam com todo o povo do Senhor, espalhados por toda a terra e conosco aqui nesse dia.